Também, glória a Deus. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Maravilha, glória a Deus. 19h16. Oi, povo lindo, povo abençoado, você que está aí nos acompanhando pelo Radiosnet. Tudo bem com vocês? Olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Hoje é 24 de outubro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa noite abençoada, como a gente havia prometido, a gente tem anunciado, não é isso? A gente tem convidado também vocês, que hoje teríamos, né? A gente tem um encontro abençoado com a nossa querida cantora Juliana Ramos. Então, a gente está indo direto. Ô, gente, agora eu me perdi, eu não sei se é Distrito Federal ou é Goiás. Mas, enfim, eu estou indo para casa da cantora Juliana Ramos. Ah, é Minas Gerais para casa da cantora Juliana Ramos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou morando hoje em Lusiânia, Goiás. Oh, que maravilha! Nascida no Distrito Federal, em Brasília. Que bênção! Amada, como está o tempo aí na sua cidade abençoada? Tá frio, tá muito frio. É, aqui também tá. Chuvoso, assim, esses dias deu uma melhorada, né? Mas tá, chove, passa um pouquinho, tá assim. Glória a Deus. Que alegria, que prazer, amada, tê-la conosco nessa noite abençoada. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso humilde convite para esse bate-papo abençoado. E desde já gostaríamos também de agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida e por ter abraçado o nosso projeto Mãos Unidas Online. Que Deus continue te abençoando poderosamente e é um prazer conhecê-la. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também, amada, para nossa querida cantora Meire Fernandes, não é isso? Meire Fernandes, também a Conceição, não é isso? Daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho também que vocês, você gravou uma música junto, né? Juntas, não é isso? A Conceição, isso. É maravilha. Mas bem, cantora Juliana Ramos, nesse momento você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Então, menina abençoada, fique à vontade e conta para nós essa linda história de amor que a menina Juliana tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que iniciou, minha filha? Conta para nós. Eita, Glória! Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, agradecer pela sua vida, agradecer por essa rádio, né, que tem nos abraçado. Eu comecei agora, né, com um clipe, gravando um cover, mas a minha história com Cristo vem desde criança, né? Eu fui uma criança, assim, bem difícil a minha história como criança, porque minha mãe me deu para minha avó, o meu pai me abandonou, então assim, eu tenho uma história na minha vida de rejeição. E sempre eu tive muita vontade de morar com a minha mãe e com meu pai, conhecer pelo menos o meu pai. Eu não conheço meu pai. Mas a minha vida com Cristo, assim que minha avó conheceu a Cristo, minha avó resolveu me levar para a igreja e eu me apaixonei pelas coisas de Deus. Eu me apaixonei porque eu descobri que eu conseguia louvar, e todas as vezes que eu ia para a igreja com a minha avó, eu queria uma oportunidade. Só que eu tinha uma luta interna dentro de mim, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo sendo adolescente. Naquela época eu era adolescente, eu conheci a Cristo, não foi com criança, mas foi numa fase assim de 11, 12, 13 anos. E eu tinha aquele amor por Deus. Eu dizia naquela época que eu tinha já uma intimidade sem conhecer a ele, porque eu falava: Senhor, se o Senhor está aqui, me mostre isso. Ele fazia o que eu pedia, sabe? Quando eu olhava para o céu, eu estava deitada assim e falava: Senhor, se o Senhor existe mesmo, se falam que o Senhor existe, eu quero uma prova. Eu pedia prova para ele, e era como se ele me provasse que ele existia. E aí, assim, eu tinha uma felicidade muito grande de falar com ele, sabe? E eu tinha uma liberdade de falar. E eu orava dentro da minha casa, só que a minha casa era um lar muito conturbado naquela época. Meu tio bebia muito,
a minha avó às vezes ficava possessa, às vezes até endemoniava, sabe? E se rasgava toda. Então, tipo assim, a gente tinha um lar muito conturbado, mas mesmo assim eu sempre procurava de estar na igreja. A minha tia tem uma tia que é missionária e ela sempre me ensinou muita coisa, sabe? Ela me ensinou coisas, a fé, coisas de Deus. Então eu olhava para aquilo e falava, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser uma mulher diferente. Mas eu sabia que existia uma luta interna dentro de mim, que a gente fala luta interna, mas a gente sabe que o inimigo ele já sabe do nosso futuro e ele não quer que a gente passe por isso. Porque Deus já tinha um futuro planejado na minha Glória a vida, Deus, mas o verdade. inimigo não queria que eu fosse chegar até onde eu estou chegando hoje. Porque hoje eu estou com 41 anos, mas naquela época eu já louvava na minha igreja, eu já louvava em alguns lugares. Não era muito, mas mesmo assim eu louvava Deus de alma, coração. Glória a Então eu Deus. tinha muito desejo e muita vontade de conhecer mais de Deus. E naquela época, como minha mãe tinha me dado para minha avó, eu tinha um irmão, né? E esse irmão, ele não era evangélico, mas eu sempre buscava ele porque eu não tive amor de pai. E a gente como mulher, hoje eu fiz uma terapia e vejo, a gente como mulher quer ter um homem dentro de casa. Não importa do jeito que é um homem, tipo uma figura masculina. Uma criança, ela precisa de pai, ela precisa de mãe. Príncipe encantado, não é isso, minha irmã? Eu queria alguém. E aí eu me apeguei ao meu irmão. Eu tinha um irmão que eu morava na Samambaia na época, que ele saía da Ceilândia de pé para ir me ver. Então eu via que ele tinha muito carinho por mim. Ele comprava, a gente não tinha condição na época, o colchão da nossa casa, minha avó colocava tijolo debaixo para colocar o colchão em cima. A gente não tinha o que comer. Minha avó ia no supermercado e comprava o mais barato, que era mochiba na época, né? Então, assim, a gente tinha muita dificuldade, brinquedo. Minha avó trabalhava num prédio e ganhava os brinquedos e trazia para casa. Então, eu tinha aquela felicidade que a minha avó cuidava de mim com excelência, sabe? Que maravilha. Mas mesmo assim, eu tinha aquele desejo e eu fui me frustrando cada vez mais porque eu não conheci meu pai. E a minha mãe, ela morava em outra cidade e minha mãe trabalhava muito, ela não tinha tempo, quase não aparecia lá. Então, assim, eu tive uma infância, assim, sofrida. Só que eu aproveitei muito que eu tinha esse irmão. E ele cuidava sempre de mim, sempre ia lá, sempre ia me ver. E aí, quando chegou com 12 anos, eu falei, mãe, vó, eu não quero mais morar com a senhora, vó. Eu quero morar com a minha mãe. Eu quero ir para casa da minha mãe. Minha avó ficou muito decepcionada, muito triste. Eu fiquei muito triste de ter deixado a minha avó triste, mas eu queria saber o que era o amor de mãe. E aí eu fui para casa da minha mãe. Eu fui para outra cidade, na Samambaia, né? E aí lá eu tive muito trabalho porque minha mãe quase não ficava em casa. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos. E esse meu irmão, eu pedia sempre para ele estar lá comigo. E ele sempre ia me visitar e eu pedia para ele morar. E ele falava, morar eu não quero, porque ele tinha uma vida melhor do que a nossa, né? E ele, não, morar eu não quero. Aí eu falava assim, vamos conhecer Jesus. E ele falava assim, outro dia. Né? Eu gosto da minha igreja, que é católica, eu gosto, né, de ir para outra igreja. Aí eu amei. Então, no tempo certo. E aí um dia ele foi me visitar, nesse dia ele foi me visitar, era aniversário do meu irmão menor. E tinha uma festa de criança na igreja. E aí eu fiz o convite para ele. E aí ele foi e se apaixonou pela igreja. Ele se apaixonou pelas coisas de Deus. E eu fiquei encantada por aquilo. Eu fiquei maravilhada porque eu consegui levar meu irmão para os caminhos do Senhor, sabe? E ele falou assim, a partir de hoje eu vou morar com vocês, eu vou para lá. E aí eu vi que ele saiu daquela vida que ele tinha, uma vida boa, para ficar perto de mim. E eu gostava tanto dele que a gente ia para os lugares juntos, ia louvar junto. Então, ele já tinha um violãozinho, começou a louvar a Deus, mesmo sem saber, começou a ter aula. E ele falou assim, nós vamos fazer uma banda, vamos ter isso, vamos ter aquilo, e eu amei. Só que aí eu arrumei um esposo cedo, casei cedo, então eu afastei um pouquinho do meu irmão, né? E nesse curto período que eu me afastei dele, ele foi se afastando um pouquinho mais e mais, e aí meu irmão foi assassinado. Oh, né? meu Deus. Foi
assassinado, e eu falei assim, Deus, que estrutura eu tenho agora? Uhum. Eu não tive um amor de pai, eu não tive meu pai, e eu falava, e agora eu não tenho meu irmão. Aí foi aquela dificuldade, né? E aí eu fui eu lembro, porque eu tô falando assim, que isso toca muito em mim, né? Certo. E aí eu fui pro julgamento dos caras que mataram ele. E naquele dia lá, a irmã do meu irmão, que não é minha irmã, né? Irmã de parte de pai. E aí ela falou assim, eu quero que eles morram, eu quero que eles apodreçam na cadeia, eu quero, assim, falava assim, uma forma assim, E aí eu vi aquelas palavras, não sei nem se ela lembra, mas eu lembrei essas palavras que ela falou. E eu fui acompanhar todos os julgamentos, eu fui acompanhar de perto tudo. E no dia que eu cheguei de frente pro rapaz, me deu vontade de pegar na mão dele, e eu não consegui chegar perto, porque a polícia não deixa, as pessoas não deixam, né? E aí, mas eu dentro de mim, eu comecei a chorar e falei assim, Deus, eu perdoo ele, ele tirou o que eu mais amava, mas eu perdoo. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe o quanto é difícil a gente perdoar alguém que fez mal. O Senhor sabe o quanto é difícil a gente perdoar alguém que fez o mal assim para nossa família, que destruiu minha mãe, que minha mãe entrou em depressão, que destruiu minha casa, que destruiu minha família. Mas eu falei assim, eu decidi perdoar. E aí, aquele dia, eu me senti leve, eu me senti bem. E aí eu falei, eu ainda quero conhecer meu pai, eu tinha essa vontade. E conheci um senhor que tentava me ajudar a encontrar meu pai. Né? A gente foi em busca, foram 2 anos procurando, achei até um aí que eu fiz o DNA com ele, não era meu pai. E aí Deus me fez entender, de 4 anos para cá, ele me fez entender que eu não precisava de ninguém. O que eu precisava é dele. De tudo que eu preciso é ele. Porque ele diz que pode uma mãe se esquecer, porque a gente sabe que o amor de mãe é grande demais. O pai até esquece, mas a mãe não esquece jamais. Ele diz que pode a mãe esquecer os filhos, mas ele jamais os esquecerá. Jamais. Então, eu me apeguei a isso. Eu falei assim, Senhor, eu sei que está difícil essa prova. Eu sei que está difícil viver. Mas eu não sei os seus planos sobre a minha vida. Eu não tenho os seus projetos sobre a minha vida. Mas eu quero que cumpra, Senhor, as promessas que o Senhor tem para mim. Eu não sei quais são, né? E aí, no decorrer do tempo, eu vim morar no Jardim Gá, que isso, saí de lá, de Brasília, vim para cá, pro Jardim Gá, em Lusiânia. E isso, eu comprei uma casa, porque aqui era um lugar mais fácil, né, de ter uma casa. Sim. E aí, eu engravidei, e aí eu trabalhava, ganhava muito bem, meu esposo também ganhava muito bem. E a gente atravessava Brasília, Goiás, pra gente trabalhar. E aí, nisso, a porta fechou, porque minha filha pequena teve que ir pra UTI, ficar na UTI, a porta fechou. O meu marido também, mandaram ele embora, a porta fechou pros dois. Passamos uma necessidade terrível, parece que entramos assim no fundo, sabe? Sem dinheiro para pagar uma conta de água, a gente não tinha dinheiro para pagar conta, as pessoas tentavam ajudar a gente. Mas quando Deus ele fecha até o coração das pessoas. E a gente não conseguia pagar, ficamos numa gambiarra, ficamos em algumas coisas tentando sobreviver, ganhar algumas coisas de algumas pessoas. Aí eu fui trabalhar num lugar, e nisso eu comecei a sentir ansiedades, depressão, ansiedade. E eu só lembrava das coisas ruins, né? Em vez de lembrar das coisas boas, eu não conseguia. Sim. Aí eu fui me afundando cada vez mais no fundo do poço. E aí eu falava, Senhor, será que esse é o fim que o Senhor tem para mim? Será que é isso que o Senhor tem na minha vida? Porque eu não estou dando mais conta, Senhor. E aí, nisso, de 4 anos para cá, eu tinha entrado numa depressão tão forte que eu comecei a emagrecer. Hoje eu tenho 60 quilos, mas eu cheguei a 40 quilos. Meu Deus! 42, 43
quilos. O tanto que eu emagreci. E eu fui até na casa de uma cunhada minha, o irmão dela, eu me lembro de algum relato, né? O irmão dela falou assim, nossa, Juliana, eu pensava que você não ia aguentar passar por esse ano, de tão que eu vi você acabada. Então as pessoas começaram a me ver diferente. Minha família, que estava mais próxima, porque eu não saía, começou a ver o tanto que eu estava definhando, magra. E aí, nisso eu falava assim, Senhor, acho que para mim acabou. Acho que não tem mais jeito, nada na minha vida. E assim, chegou uma pessoa, porque eu não conseguia pagar mais a minha casa. Chegou uma pessoa dizendo que tinha comprado a minha casa no leilão, que era para me sair da casa. E eu falei assim, Senhor, e agora, Deus, o que eu faço da minha vida? Sem saber o que eu ia, para onde que eu ia com 2 crianças. E aí, Deus, ele começou a dar saída, sabe? Minha mãe já tinha não sei quanto tempo, anos, colocado uma casa para vender, nunca tinha conseguido vender. Nessa época, minha mãe conseguiu vender e falou assim, eu vou te ajudar, você vai comprar alguma coisa, você vai comprar, nem que seja um ágio, alguma coisa. E aí saiu bem na época. Deus, ele é tão perfeito que que o dinheiro, se ele tivesse saído antes, talvez eu teria gastado. Mas ele saiu exatamente quando o pessoal mandaram eu sair da casa. E aí eu só vi o agir de Deus na minha vida, dentro daquela casa. E eu, nessa época, eu estava congregando meio online, sabe? Depois daquela pandemia que teve. E aí eu falar, não, eu vou... Só que nisso a gente sabe que não tem jeito, a gente fica fraco, a gente não consegue congregar em casa, não dá para congregar em casa. E aí nisso eu fiquei... Mesmo assim, eu só ficando cada vez mais pior, né? Eu não conseguia mais. Para mim, tinha acabado tudo na minha vida, né? E aí, cantora Cida, só quem sabe de uma ansiedade é quem vive na pele. Porque a gente fala assim, fulano tem uma ansiedade. A gente pensa que a ansiedade é roer unha, é esperar uma porta se abrir. Não, a minha era tão intensa que eu tinha pânico. Eu não conseguia ficar num lugar, eu não conseguia entrar dentro de um supermercado, eu não conseguia ficar dentro de um lugar fechado, eu não conseguia transitar em lugares, dentro do carro, em todos os lugares. Eu começava a ter pânico, eu não conseguia. Tudo era pavor para mim, pavor. E era como se eu tivesse perdido o sentido da minha cabeça. Eu não estou mais nessa terra, não tinha mais alegria. E aí foi só piorando, cada vez pior na minha vida. E aí nisso, quando foi uma igreja perto da minha casa, que eu falei assim, eu vou começar a congregar, eu vou. E aí eu tinha feito uma oração no meu quintal, eu falei assim, Deus, coloca alguém para me ajudar, Senhor. Levanta alguém, Deus. Levanta alguém, qualquer pessoa para me dar força, porque eu não consigo ir sozinha. Eu lembro que eu olhei pro céu e orei dessa forma. E aí, nisso, meu filho mais velho, que hoje ele não vai para a igreja, mas ele falou assim, mãe, vou te dar uma notícia muito boa. Abri uma igreja aqui na frente de casa. Nossa, eu fiquei muito feliz. E aí comecei a congregar nessa igreja. Deus usou muitas pessoas, muito vaso, inclusive falando sobre uma promessa que quando eu ainda era criança, Deus tinha feito, que eu nem lembrava mais, que Deus tinha feito na minha vida, que ia se cumprir, e que ele via meu rosto em vários locais, em vários lugares. E eu fiquei assim, tipo assim, sem entender. Eu falei, será, Senhor? Eu com 40 anos, eu lembrei de Moisés, eu lembrei de tanta coisa. Eu falei assim, Deus pode cumprir, porque se é Ele que está falando, vai se cumprir. E aí, nisso, quando surgiu a oportunidade, uma pastora que estava congregando comigo lá na época, ela é minha amiga hoje, ela falou assim, Juliana, e aí, o que você acha de gravar? Ela conversou comigo, né, me mostrou uma amiga dela que tinha gravado, e eu falava, pastora, mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro. Ela, não, a gente divide, eu te ajudo, a gente dá um jeito. E aí eu fui vendo só o trabalhar de Deus. Eu falei, Deus está no negócio, Deus está agindo na minha vida. E eu falei, então vamos ver. Aí quando chegou lá, eu
eu falei com o pastor Bruno, né, que é o dono da produtora, Uhum. e aí uma bênção de Deus. E aí nisso, quando eu falei com ele, com a assessora dele, depois ele conversou comigo, porque eu queria, no meio do caminho, desistir também. Uhum. E aí nisso a gente conversou, e aí ele falou assim, ele falou sem ele saber da minha história. Ele falou assim, Deus quer te levantar para curar pessoas. Eu não sei se ele lembra desse negócio que ele falou. E eu comecei a chorar na hora que ele falou. Porque Deus já havia falado, você vai passar por um processo, mas é porque eu tenho cura. Só que eu achava que eu achava que, tipo assim, que eu não ia passar por nada disso, né? Só ia louvar. A gente não sabe que a gente passar Uhum. por algo grande para que algo grande aconteça na sua vida. E aí, qual o nome do louvor? Teu Clamo nome é Jesus, mas cura. seu nome é cura. Foi. E aí Deus disse Ai, assim, eu Jesus. vou curar você, eu vou curar você, eu vou Glória a curar das suas Deus. cicatrizes, das suas dores, das suas tristezas, daquilo que eu achava que eu tinha falta de um pai, e eu vi que eu não preciso de um pai. Glória a E eu Deus. falei, Senhor, é tremendo na minha vida. Hoje eu posso entender muita coisa que eu não conseguia entender. Os olhos da gente ficam fechados e a gente não consegue entender aquilo que Deus tem na nossa vida. E aí eu lembro, sabe de quem? De Ana. Ana, ela Uhum. orava ao Senhor e Ana não foi respondida imediatamente. Mas É. Ana, ela teve uma ousadia de oração. Então, Deus ouviu a oração de Ana. Então, no dia que Deus falou comigo, ele falou assim, filha, eu achei graça em você e eu escuto a tua oração. Isso foi Glória a uma coisa Deus. tão linda na minha vida, de Deus falar que ele se alegra do meu jeito, que ele se alegra como eu sou. Independente da rejeição, porque eu fui rejeitada de muitas pessoas, porque muitas vezes eu não tinha nem oportunidade para ir louvar numa igreja, ou às vezes era esquecida. Sempre na Uhum. minha vez era esquecida, não mandava outra pessoa, me deixavam para trás, sempre era assim. Uhum. E aí eu ficava triste, decepcionada com as pessoas, eu ficava muito decepcionada, e Deus falou, não se apegue a pessoas, sou eu que estou fazendo na tua vida, a tua Glória a história, Deus. sou eu que escrevo, não é ninguém. Então eu vejo que Deus está escrevendo uma nova história na minha vida, é Amém. algo tremendo, algo novo. Então, quando saiu aquele clipe, não era aquele nome desse louvor, era outro louvor que eu levei, que eu já tinha ensaiado, e o pastor, que é o outro, né, o outro pastor que grava o áudio, que é o pastor Fábio, ele falou assim, não, minha irmã, esse louvor não, ele tá tão repetido, vamos outro. Aí quando ele foi falando, ele falou, teu nome é cura, e eu falei, Deus já tinha ministrado no meu coração várias vezes com esse louvor. As pessoas falavam, Ju, olha esse louvor, olha que lindo, Uhum. ele tá falando contigo, é tua história. E as pessoas mandavam para mim antes. E quando eu cheguei lá, que o pastor falou isso, eu falei assim, mas eu preciso de uma segunda voz. Ele falou, eu faço, minha irmã. Aí eu, amei, então vamos tentar. Na hora que eu tentei lá, ele falou bem assim, é esse. Aí eu falei, amém, pastor, então é esse mesmo. Então era Deus tremendo falando ali comigo da minha cura. E ele tem falado muito comigo. E mesmo que às vezes ainda vem crises, né, ainda quer vir, porque ela insiste, né? O diabo, ele insiste. E aí eu começo a cantar esse louvor e começo a lembrar das promessas que Deus tem feito e tem falado na minha vida que vai se cumprir. Às vezes chega a agenda e eu falo, Senhor, eu não vou conseguir. Aí ele fala, vai, você vai conseguir, pode ir. Ele mesmo fala comigo, sabe? Teve um dia que eu não estava boa para ir para a igreja, eu estava péssima para ir para a igreja. E aí eu falei, Senhor, eu não vou, mas eu vou por causa da minha pastora. Eu tinha falado isso para Deus, eu vou por causa da minha pastora. E aí quando chegou lá, Deus usou uma pessoa para falar, você nem vinha, você só veio por causa da fulana. Falou isso. Deus falou assim, exatamente o que eu tinha falado. E ele falou bem assim, minha filha, mesmo sem você conseguir, eu tenho me agradado porque você vai e obedece. Então, assim, eu tenho feito aquilo que Deus quer, da minha maneira, né? Porque às vezes a gente pensa que tá forte, mas aí quando a gente pensa que tá forte, a gente tá fraco. E muitas vezes eu tenho me sentido fraca. E é desse jeito que ele tem trabalhado na minha vida, irmã Cida. Amém. Glória a Deus.
E quando você pensa que você está fraca, você está forte, porque Deus é contigo o tempo todo. Deus é comigo o tempo todo, não é isso? Deus é conosco o tempo todo. Ô, glória! 19h41, 24 de outubro de 2025. Olha, nós estamos pelo Radiosnet, nós estamos pelo site. Eita, glória! Estamos no ar pelo site. Voltamos! Gratidão a todos que estão conosco. Um beijo no coração. Maravilha de Deus. Amada, essa música, Teu Nome é Cura. Menina, essa música casou tão bem na sua voz. Olha, quando a gente, quando eu ouvi pela primeira vez, falei, meu Deus do céu. Assim, eu falei assim, é a primeira gravação, com certeza, porque casou tão bem, sabe? Assim, é como essa canção é um cover, não é isso ou não? Isso, é um cover. Pois é, mas isso que eu quero dizer para você, como se ela fosse a primeira vez que ela foi gravada, e não foi. Você entendeu o mistério? Todo mundo me pergunta se é minha. Eu falei, gente, ninguém ouviu esse louvor, essas pessoas que me perguntam, né? Ninguém ouviu, não é minha, essa canção não é minha. Mas parece que no céu era minha, Deus preparou para mim. Casou e você cantou tão lindamente, sabe, delicadamente, cheio da unção, da graça de Deus, assim como todas as demais irmãs aqui, cantoras que têm os seus trabalhos. A gente escuta e a gente sente, sabe, algo assim diferente. Tipo aquele casamento perfeito, né, minha irmã? Da cantora com a composição, não é isso? Que Deus abençoe o compositor, a compositora dessa canção. Que Deus abençoe todas as outras irmãs e irmãos que têm gravado, cantado este louvor para a glória do nome do Senhor Jesus, porque vidas têm sido alcançadas, porque o nome do Senhor é cura, Ele cura. Cura ou não cura, cantora Juliana Ramos? Cura, ele tem feito muita coisa na minha vida, ele tem me surpreendido, entendeu? Eu falo, não era nem para mim estar aqui conversando, porque o tanto que eu estava definhando, estava no fundo do poço, que eu imaginei que ia ser morte para minha vida. Diante de Deus, eu imaginava que não tinha vida mais para mim. A gente olha assim com os nossos olhos humanos e a gente vê que acabou. E até hoje tem coisas na minha vida que eu falo, Senhor, só o Senhor para fazer isso. Mas eu sei, no fundo do meu coração, eu sei que do nada Ele pode fazer, do nada. Então, as pessoas quando me vê hoje falam assim, nossa, engordadinha, tá mais forte, tá bem melhor. Ô, glória, é Jesus! Pois é, eu falei, é Deus que tem feito isso, eu tô sentindo, eu não tinha mais vontade, desejo mais de comer, não tinha mais fome, eu não tinha desejo de comer, pra minha comida fedia, a comida não prestava mais, mas eu sabia que eu tinha necessidade para comer, eu falava, Deus, como que eu preciso me alimentar, senão eu vou morrer. E aí meu esposo comprou um monte de remédio, falou assim, você vai tomar esse remédio aqui para abrir o apetite. Eu falei, será? Eu tomava e nada, e aí foi abrindo o apetite. Eu falei, não é remédio não, é Deus me curando, porque pelos médicos era para mim estar usando tarja preta, e eu não tomo tarja preta. Graças a Deus. Porque quando Deus falou que o inimigo ele queria era me enlouquecer, aí eu sabia que era ele que estava agindo na minha vida, que era ele que estava querendo acabar com a minha vida e não queria que se cumprisse aquilo que ele tem falado que vai se cumprir ainda. Ele falou que isso não é nem o começo. Eu amei. Eu creio, minha irmã. Então eu me apego em muitas palavras, sabe? Quando José ele estava lá já no Egito, quando ele estava preso, quando ainda foram ainda foi o copeiro lá, ainda foi o povo lá, ainda falou pro povo não esquecer dele, não esquecer de mim, ainda demoraram mais 2 anos. Ele falou então, com o copeiro, não foi isso, amada? O copeiro, é isso mesmo. Então, eu não tenho, tem certeza? Gente, nós... É o copeiro, não é isso? Acho que era o copeiro. Porque eu tô com a cabeça tão assim, gente, eu não estou bem aqui também, viu? Depois aí daquele vendaval aí que passamos, vocês sabem, eu tive 2 vezes, pra gente não falar o nome, né?
Enfim, e eu fiquei assim com a memória ruim, viu, gente? Eu vou falar a verdade. Às vezes eu tenho que Não, confirmar. eu também. O pessoal fala que é o Covid, né? Eu não sei se é É, o Covid, mas eu fiquei com a minha memória bem ruim, viu? Até para é, gravar a letra de louvor, eu não consigo mais como antes. pois eu não consigo também não, amada. Até telefone, número de contato, eu tenho que prestar atenção, sabe? Pois é, eu lembro dessa passagem, até com a Bíblia bem aqui, É. mas é isso, ele contou um sonho, aconteceu o sonho e o outro também, ele voltou para o palácio, só que ele se esqueceu daquilo que tinha dito para ele. Então eu vejo assim, o Hum, agir de Deus na vida de José, porque depois de tudo que ele passou, depois ele foi lá interpretar aquele sonho e foi governador, né? é. Glória a Deus Deus, não é é isso? maravilhoso. Então, e José, não é isso, minha irmã? É o governador do Egito, se tornou governador do Egito. Não, pois é. Foi a grande obra que Deus tem. Então, assim, Amada, olha, deixa eu falar aqui. sim, Vamos conferir aqui, olha. O copeiro do faraó, após ser restaurado, tô vendo aqui na pesquisa, viu, gente? Restaurado o seu cargo, esqueceu-se de José, conforme a Bíblia. Ele só se lembrou de José 2 anos depois. É o copeiro mesmo, menina. É copeiro, aham. quando o próprio faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro então relatou ao faraó sobre um jovem hebreu, meu Deus, na Eita, prisão, glória. que podia interpretar os sonhos, fazendo com que José fosse finalmente levado à presença lá do faraó. Ai, Glória a meu Deus. Deus do céu. Tremendo, né, minha Eita, irmã? Deus. Então, tá Tremendo. vendo? A gente pode demorar a esquecer, mas o Deus não esquece da gente, não. As pessoas esquecem, mas o Senhor não esquece, não. E às vezes também, amada, muitas vezes às vezes nós passamos por uma dificuldade, estamos passando por um deserto, não é isso? Aí aquelas pessoas que estão próximas da gente falam, ela nunca vai sair daí. Já era, É acabou. desse... Daí a gente não espera mais nada. Isso aí já acabou, não tem mais jeito não, viu? Olha, e aí Deus falou, ei, espera só mais um As pessoas pouquinho. Que eu tô chegando. Ai, amada, isso aconteceu comigo, sabe, minha irmã? Isso aconteceu comigo, sabe? E aí Deus falou: espera, Cida, fica firme, porque a carruagem do rei vai parar na sua porta. E um dia a carruagem parou, entendeu, cantora Juliana? E pra você também, viu, cantora Juliana? Parou assim a carruagem. E aí desceu aquele príncipe, né? Enviado ali, é um príncipe que veio buscar a gente, né, cantora Juliana? Falou assim: Juliana, menina, Cilda, meninas, olha, o rei tá chamando você. vai Entra, estar chamando. entra aí na carruagem. Suba, né? Suba, né? A gente subiu ali, minha irmã. E hoje nós estamos aqui, gente. Nós saímos da terra de Lodebar. Glória a Isso. Deus. Ei, meu Inclusive, Deus. essa canção, inclusive, depois que eu lancei esse Teu Nome é Cura, eu fui Sim. convidada pela Conceição de fazer uma participação no Olha, clipe eu nem dela. estava lembrando dela agora, você sabia? Eu fui falar, você viu? Acabei falando e olha que coisa linda. Sim, vamos falar da Conceição Santos, essa canção, não é isso que vocês duas louvaram a Deus. Como foi o convite, minha irmã? Você já esperava? Não, eu não esperava. Olha, há 5 meses foi lançado o clipe, né? Assim que lançou o clipe, ela tem um trabalho, eu não sei se ela ainda está fazendo, mas ela tinha um trabalho com mulheres numa cidade aqui próxima, né? Um ocidental. E aí ela conversou comigo pelo Instagram e perguntou se eu poderia ir louvar lá. Eu fui, a gente se conheceu. Né, ela é uma bênção. E ela sempre falando assim, nossa, você é tão diferente. Então, assim, a gente acha bom, né? Quando alguém fala assim, meu Deus, a gente vê que Deus tá dentro da gente. Quando a pessoa fala assim, nossa, você é diferente, você tem um brilho diferente. Glória a Deus. Então, aí a gente começou a conversar. E aí, nisso, ela falou assim, grava comigo. Aí eu ainda demorei um pouquinho, né? Porque eu tava trabalhando num quiosque e pra mim... e também... como sempre, né, o inimigo sempre tentando me paralisar de alguma maneira. E aí, na hora do convite, eu demorei um pouquinho. Aí, quando o Bruno já estava terminando
de fazer as inscrições. Aí eu falei, podia gravar com a Conceição. Aí ele pegou e mandou mensagem para ela. Ele falou assim, irmã Juliana vai gravar contigo. Aí ela foi e me mandou mensagem, e a gente conversou e acertou. E aí gravamos. Que maravilha! Vem cá, meninas, menina, vocês duas marcaram o encontro para poder estar ensaiando? Como foi o processo de ensaio? Não era nem esse louvor, era outro louvor. Meu Deus! Não, a gente ensaiava, sabe como? Chamada de vídeo. A gente não tinha como eu ir para casa dela, ela é para mim, por causa da distância. Mesmo que não é tão longe, mas não dava para ela com o filho, eu também, ela na faculdade. E aí acabou que estava em cima da hora. Eu falei, Conceição, será que vai dar certo? Ela vai, em nome de Jesus, já deu certo. Oh, meu Deus! A gente louvava por chamada de vídeo. Ela me ligava, a gente ensaiava. Era assim, só que não foi nem o que a gente ensaiou. A gente chegou lá e a gente no caminho foi mudando. E aí passamos no carro uma vez lá. E eu falei, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Mas foi mesmo. Menina, olha, olha, gente, acredita quem acredita nos mistérios de Deus. Sabe, porque, olha, eu mesmo, minha filha, eu não consigo não, minha irmã. Minha irmã, para mim gravar, eu tenho que ensaiar não sei quantas vezes, quando chega lá tem que ter papel, é verdade. Menina, como vocês conseguiram e ficaram tão lindo? Foi Deus, eu falo que foi Deus, eu falo com certeza. Deus falou com a mão. Vocês cantaram muito bem, vocês duas, as vozes se casaram, não é isso? Casaram, né? Uhum. E que bênção, ainda bem, graças a Deus. A minha preocupação era essa, na hora lá, não casar, não ficar bom, mas as pessoas têm falado, nossa, deu super certo, ficou muito bom a voz de vocês. Que maravilha, né, minha irmã? Deus continue abençoando vocês poderosamente, em nome de Jesus. Mas me fala uma coisa, Mira, conta para nós aqui. Você já imaginaria que um dia a sua voz alcançaria assim tão rápido, como tem acontecido devido às plataformas digitais, né? Isso, as redes sociais, a divulgação web, que a sua voz alcançaria o Brasil todo e as nações, como tem acontecido, minha irmã? Eu não imaginava. Se eu falar isso, eu tô mentindo, eu não imaginava. Não. Quando eu vi, né? No dia da gravação, a primeira gravação, eu falei assim, pastora, o que está acontecendo? Eu tô, assustada. Eu estava assustada. Eu falei, o que está acontecendo? Parece que Deus, ele resolveu expandir uma coisa que era só entre eu e ele. Era só o mistério de Deus. Eu não saía tanto para louvar, não tinha muito convite, não. Eu nem louvava mais. Eu falava, não, que eu não queria isso, não. Mas Deus, ele tava, falando para mim, me impressando. Sabe quando o vaso não tá bom, aí ele vai lá e dá uma consertadinha e ele falou assim, é o jeito que eu quero que você vá, eu quero que você faça. Então, quando Deus falava comigo, usava vasos para falar, falava assim, tá na hora de sair da caixinha, tá na hora de sair disso. E eu tentava entender o que Deus está tentando falar para mim, que era para me sair, como é que é para me fazer, eu não estava entendendo. Eu não conseguia entender, mas eu já estava tendo sonhos, pessoas já estavam sonhando comigo. Eu tive um sonho com você assim, assado, e eu, oxe, assim? E aí eu falei, eu tive um sonho que eu viralizava, eu falei, até falei pro meu filho, eu ri, eu falei, que viralizar? E meu filho, mãe, faz vídeo aí na internet. Eu falei, não, eu nunca imaginava do clipe, não, nesse tempo eu não imaginava. E eu falava assim, não sei o que Deus tem para mim reservado, não. E a gente não entende, a gente só vai entender depois, irmã Cida, só depois. É verdade, amada, quando a promessa, que é algo superior, é algo tremendo, que é coisa do Senhor nosso Deus, vem acontecendo na nossa vida, a gente fica bobo, gente. É bobo mesmo. Não é, minha irmã? Eu tô assustada, sabe? Eu já passei por isso também, viu, minha irmã? E continuo passando. Sério. Um dia a sua voz tá alcançando nações, né? A sua voz aí alcançando. A sua voz também, minha querida? Oh, Jesus!
atrás, cantora Juliana. Sabe, eu vou contar aqui algo para vocês. Quando eu, uns 4 anos, 5 anos atrás, uma emissora muito abençoada do Rio de Janeiro, digamos que é uma das grandes emissoras de lá, entrou em contato comigo a produtora, não é isso? E aí ela foi e falou, olha, cantora Cida, assim, assim, a sua música, estamos divulgando e tal, e tal, e tal, e tal, tal. Aí eu falei, mas como assim? Eu falei com ela, como assim? Eu já fiquei assim, meio chateada, meio assim, entendeu? Tipo assim, ela falou, não, nós já pegamos, ela usou outra palavra, tipo assim, nós falamos, nós já pegamos seu material, aí ela usou outra palavra que significava material, entendeu? Eu falei, como assim? Você pegou o quê? Você pegou o quê? Falei, desse jeito com a menina, moça. Escuta. Ela, sim, querida. Olha, vai ser a música tal, porque tá, 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 tá. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela falou que tinha pegado lá minhas fotos, que já estava tudo certinho, livre, espontânea vontade, entendeu, minha querida? Aí, amada, eu peguei e fiquei assim, acordei de madrugada. Eu não sei se o diretor já tinha entrado em contato comigo, eu não sei mais, que eu nem me lembro, tá, amada? Eu só sei que teve essa fase, sabe, gente? E aí, eu peguei, meu marido estava dormindo, moço, eu levantei de madrugada. E fiquei meio bestolada no meio da casa, tipo assim, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ah, Senhor, que rádio é essa? A rádio, não vou falar aqui o nome, tá? Enfim, e eu tive que preparar um chá de camomila para mim tomar, gente. E eu abri a janela da cozinha, sério, não é isso, cantora Juliana? Você fica sem entender. Tipo assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? E aí a gente esquece, amados, daquela promessa, não é isso? Que o Senhor fez contigo. Não é para o teu nome ser glorificado, mas o nome do Senhor. O nosso Deus, não é isso, cantora Juliana? Não é para que o nome da Juliana seja de maneira nenhuma. É para que as pessoas possam olhar e falar: nossa, olha o que Deus fez na vida da Juliana. Deus mudou a história dela. Deus mudou a história da Cida. Foi Deus. Entendeu, minha irmã? Então, isso acontece mesmo. E as coisas de Deus, a gente não tem força para ficar em pé, tá? Chega um momento, não é isso que existe um momento da euforia que você pula, grita, não é assim, minha irmã? É verdade. Mas existe um momento, amados, eu sei que você que está aí do outro lado já passou por isso. Você fica querendo voar, sabe, assim, e sem entender. Você não consegue decifrar o que está acontecendo. Porque é tremendo quando as promessas de Deus se cumprem verdadeiramente nas nossas vidas. Não porque nós merecemos, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E para a vergonha do inimigo, sabe, gente? Olha, é tremendo. Eu sei o que você está passando, viu, minha irmã? Glória a Deus. E eu fico muito feliz, viu? Tomara que você passe por muito, sim, muito tempo assim. Coisas novas, coisas lindas acontecendo. Que as promessas do Senhor venham se cumprir mais e mais na sua vida, viu, cantora Juliana Ramos? Você tem uma linda história de amor com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Senhor Jesus cuidando de você o tempo todo. E é por isso que você está aqui. Não é isso? Hoje, os nossos irmãos estão ouvindo a sua voz lá na Bolívia. Não é isso? Em muitos países, sabe? Hoje a sua voz está chegando em Portugal, não é isso? Continente africano. Meu Deus, nós não temos noção, menina. Nós não temos noção. É, meu Deus. Mas a gente está lá, né? É verdade. Olha, aproveitando aqui que falei do continente africano, gente, ó, nós vamos receber, a gente vai finalizar, alinhar com eles, tudo certinho, porque o nosso querido Tom Liver está trazendo o nosso querido Jaime Antônio para uma live abençoada direto de Angola, África. Eita, Deus, né? glória a Deus. Menino, o cantor é Jaime Antônio, também o Armindo Joaquim, também lá de Moçambique, inclusive tem vídeo do Armindo Joaquim cantando um pedacinho do nosso louvor, né? E são cantores maravilhosos, abençoados lá da África. Glória a Deus. Bem, cantora Juliana Ramos, fala para nós, minha querida, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Você acha que ele está perto, assim, próximo à vinda ou não? Ou isso é somente um sonho aí de todos os nós cristãos? Irmã,
que eu vejo, a volta de Jesus está muito perto, muito próximo. O que eu sinto assim, eu falo, Senhor, isso tudo que está acontecendo é a sua volta que está muito próximo, muito. O amor está muito frio, as pessoas estão frias, as pessoas não louvam mais como antes, elas não ajudam mais as pessoas como antes, sabe? Uhum. Eu vejo o amor que tinha que ser maior, a união, ela tem sido demais, até no meio evangélico. Sim. Parece que as pessoas elas agem hoje como se Jesus não fosse voltar para elas, até para elas amanhã, hoje, para nós, né? Para nossa vida. Porque desligando daqui, Deus pode levar. Então, a volta do Senhor está muito próxima, muito próxima. Eu falo assim que eu tive um sonho onde o sol, ele ardia a minha pele tão forte, e eu falava assim, Senhor, como que vai ser, será que minha geração, eu falava no sonho, que minha geração não ia conseguir chegar, porque o sol estava queimando demais no meu corpo, nesse sonho. Uhum. E aí eu fiquei meditando naquilo, eu falei assim, a vinda do Senhor, eu acredito que está muito próximo, só que as pessoas não têm se preparado para como se fosse já acontecer já aquilo que Deus tem. Eu creio que está muito próximo. Amada, eu sinto isso também, viu, minha amada? Uhum. Jesus Cristo está voltando. E é para todos nós ficarmos assim, olha, atentos, não é isso, minha querida? Uhum. É Glória a verdade. Deus. E eu tenho recebido, irmã Cida, muitas pessoas pedindo oração. E são exatamente as mesmas coisas. Tipo, o que eu passo aqui, as pessoas pedindo oração, é como se já fosse o fim, sabe? O fim de um relacionamento. Pessoas que você nem imaginava que fossem se separar, pessoas de anos e anos ali convivendo junto, casais cristãos, que viveram juntos há muitos anos, e você vê do nada, parece que acabou tudo, parece que as pessoas não têm mais aquele temor, aquela coisa de viver uma vida em santidade. Hoje está como se não fosse acontecer nada. Você está entendendo? Como se fosse natural, uma coisa natural. É uma mente que ficou cauterizada. Amada, e você falou algo assim super importante. E a violência, né? Isso, minha irmã, terrível. Uhum. Ninguém ama mais ninguém. O amor esfriou sim, viu, gente? E às vezes, quando nós falamos assim, as pessoas gostam. Ai, gente, o amor esfriou, as pessoas não estão indo mais para a igreja. Não é isso, não, gente. Não é questão de participar de um culto, de estar ali. Não é isso, minha irmã. É geral. Não, é geral. As pessoas. Sim, Pode fala. falar. Não, então, que eu ia falar, era complementar, era isso. O amor ao próximo, às pessoas, não tem um amor. Não é só de ir na igreja, não é só o relacionamento entre a gente e Deus, é entre as pessoas. As pessoas não têm mais aquela empatia de querer ajudar, de querer apoiar. Não tem isso. O amor não é só do relacionamento, e até entre casais, na igreja. Eu falo no geral. Em qualquer amor, qualquer coisa, em relação à nossa igreja, em relação à nossa casa, em relação às pessoas, entendeu? Amada e amados, a gente percebe assim em muitas famílias, muito assim um laço parentesco. As pessoas vê assim um primo passando necessidade, uma prima, ou até mesmo um irmão, um sobrinho, não ajuda, não ajuda. Às vezes, o pai vê uma filha, vê um filho passando necessidade, também não ajuda. Vice-versa, a mãe também vê uma filha casada, um filho casado, uma família, sabe que tem a sua família, está passando necessidade e tem condições de ajudar e não ajuda. É verdade. Olha. Ai, Jesus querido, só o Senhor, viu? Não é isso, minha querida? Oi. Macida, as pessoas, elas querem que você fique bem, mas não melhores do que elas. Você não pode ficar melhor. É assim também. E às vezes também, minha irmã, tem que ficar pior do que elas. Eles desejam isso. Não é? Como se fosse embaixo, também. Tem sim. Tem sim. Por isso que eu falo que o amor, ele acabou. O amor tá muito escasso. Exatamente, minha irmã. Olha, que nós possamos sentir
Não é isso, minha irmã? A dor do outro, sabe? Precisamos sentir a dor do outro. E pedimos ao nosso Deus que sempre, sempre nós possamos sentir a dor do outro. Que a gente possa sentir isso. Não é isso, minha irmã? Ver alguém na rua passando necessidade, sentir, falando, nossa, ele está sentindo frio. Meu Deus, sentir. Não é, minha irmã? É muito triste, mas vamos seguindo, adorando o nosso Deus, porque o nosso Deus está no controle. Amada, vamos falar agora um pouquinho onde eu faço para encontrar o seu trabalho. É, Teu nome é cura. E cover abençoada e na voz da cantora Juliana Ramos. Lá no canal do YouTube, que ele não tem em todas as plataformas, né? Eu prefiro colocar por enquanto, porque não é meu. Então eu falei assim, não, vou colocar só no YouTube mesmo. Então é só Juliana Ramos. Aí tá lá, Teu Nome é Cura, ou Clamo Jesus, coloca lá Juliana Ramos, que vai aparecer. Aí também tem meu Instagram, se der para me passar, Sim. eu vou passar também. Sim, como eu faço para encontrar com você no Instagram, Facebook, a agenda para contatos, você aceita, você está aceitando, a agenda está aberta, não é isso, minha irmã? Para festa de ciclos de oração, aniversário, casamento, não é isso? Isso. Ó, o meu número de contato é 61, né, que é o DDD de Brasília, 61 99200 2573. Pode repetir? À vontade, querida. 61 99200 2573, que é o meu contato direto pelo WhatsApp. E o meu Instagram Sim. é o @ né, julianaramos.j. Julianaramos.j. Facebook? O Facebook é o mesmo, é porque o Facebook está interligado. Como eu não tenho a senha, mas eu tenho acesso. Ele está com probleminha, tem que arrumar essa senha dele. Maravilha. Amada, qual é a mensagem que você deixa aí para os nossos queridos ouvintes, também para as meninas, para os meninos, que tem aquele sonho, um sonho está engavetado, não é isso? E nesse momento só tem palavras assim contrárias. Ah, não vai realizar, não consegue, tal. E aí? O que você diz para esse povo abençoado? Eu digo para não desistir, porque quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, a nossa vida diante do altar do Senhor, pode demorar anos, pode demorar muito tempo, mas saiba que Deus, Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele te disse, cada promessa. Se não foi outra boca aleatória, mas se foi a boca dEle, ela vai se cumprir no tempo certo. E Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, e vai chegar o teu tempo, porque nós somos aquela árvore. Uma árvore, ela tem o tempo que ela tá com as flores, ela tem o tempo que ela tá com os frutos, ela tem o tempo que ela tá sem folha. Então existe o tempo, o nosso tempo é esse. E a nossa estação depende muito, então, daquilo que a gente está vivendo. E que se a nossa árvore estiver seca, a gente tem que ter a esperança, porque ao cheiro das águas, ela brotará como planta nova e florescerá. Então creia que no tempo certo e determinado do Senhor, aquilo que Deus projetou na tua vida, ela vai se cumprir. Queira o inimigo, ou outras pessoas, ou o inimigo, queira ou não queira, vai se cumprir. Amém, verdade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 20h09, nós estamos aqui nesse bate-papo abençoado com a cantora Juliana Ramos, direto aí do estado de Goiás. Você que está chegando agora dizendo, oi, Mancida, eu perdi, olha, estou chegando, não se preocupa não, tá? Esse bate-papo vai estar aí no canal da Rádio Mãos Unidas, na plataforma YouTube. Lembrando, amados, que amanhã, permitindo o nosso Deus, nós estaremos com um bate-papo abençoado, sabe com quem? Com ele, Gustavo Ribeiro, direto da Bahia. É outro menino abençoado, falando de Jesus, uma história de amor.
Glória a Deus. Também nós teremos aí, dia 28, é terça-feira, não é isso, povo lindo? Terça-feira, a nossa live. Com quem? Olha, teremos aí um bate-papo abençoado com a Sérgia Leite, de Brasília, Distrito Federal, com a Fátima Almeida, cantora também. Todas são cantoras, compositoras. Fátima Almeida e Selma Ramos, do Rio de Janeiro. Olha, Juliana, esse bate-papo vai ser abençoado, hein? Eu não vou perder. Glória a Deus. Não deu. Queremos agradecer também a todos que estão indo lá na plataforma YouTube, tá? Nos trabalhos dos nossos amados irmãos. Vão lá, gente, é o canal da cantora Juliana Ramos, tá bom? Vocês vão lá, gente, olha, tem que assistir o louvor até o final. Assista, gente, até o final. Não pode, como é que fala? Arrastar o mouse, não é isso? Não pode. Tem que deixar o like, um comentário abençoado com várias palavras, inscrever no canal e tocar o sininho, gente. Enviar para alguém. Inscreva no canal, não só da cantora Juliana, mas de todos, porque é desse jeito que vocês estão abraçando o ministério de cada um, em nome de Jesus. Siga ela também, siga a cantora Juliana Ramos no Instagram, gente, Facebook, tá bom, amados? Nas plataformas, daqui a pouco vai estar o louvor, vai chegar mais louvor, vai chegar louvor também autoral, em nome de Jesus. Já tenho dois. Ai, meu Deus, eu não sabia. Me deu 2 canções esse ano, só que eu ainda não cantei ainda, porque ainda não está registrada e eu não coloquei ainda melodia, mas já tenho. Ai, meu Deus, coisa linda. Então tá chegando, você viu, gente? Tá chegando. Tá chegando. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Glória Deus. do Senhor. Ai, que bênção, minha irmã. Nosso Deus é lindo. Nós tivemos aqui com a Gláucia Moraes também um bate-papo abençoado. Também tivemos aqui com a Brenda Pumpim, não é isso? Com a Meire Fernandes. Vocês todas, não é isso? Fizeram trabalhos, não é isso? Faz parte do estúdio da mesma produtora. A Fátima Almeida, Sérgia Leite, não é isso? Cléo Souza, pastora Cléo Souza. Gente, povo lindo, abençoado. Quem mais? Conceição Santos, já estava esquecendo da menina. Deixa eu ver. Gláucia Moraes, né? Já falei Gláucia. Silvia Brito. Silvia Brito, não é isso, Silvia Brito? Silvia Brito eu não conheço. Ai, meu Deus. Não conheço. Será que não é? Ai, não sei. Mas enfim, ela vai estar conosco dia 31. Tem muita gente. Olha, ai, que bênção. Ai, meu Deus, são tantas meninas, tantos meninos. Eita glória, um povo lindo, abençoado. Maravilha. Amada, tá quase chegando o final aqui do nosso encontro, tá? Mas não desliga, porque você vai estar orando, nos abençoando. Amei estar com você. Gratidão por tudo, viu? Que Deus continue abençoando esse lindo ministério de louvor, viu, menina? Deus te chamou para isso, cantora Juliana Ramos, para essa grande missão, para essa grande obra. É uma grande obra que você está participando, que nós estamos participando, que é a grande obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Rei Jesus. Então, nós temos que estarmos assim muito orgulhosos mesmo, orgulhosas, não é isso, amada? Ai, vocês estão cantando para quem? Para o Rei Jesus. Eita glória! Não é isso? Oh, meu Deus! Então, nós temos que estarmos sim orgulhosas. Todos devem estar, né? Devem estarem orgulhosos, não é isso? Por fazer parte da grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E como diz Neemias, foi Neemias que diz, eu estou fazendo a grande obra e não posso parar, não é isso? É isso, é foi verdade. Neemias, né? Pois é. Então, nós estamos nessa grande obra do Senhor Jesus e nós não podemos parar. Não adianta chamar a gente para outra coisa. É verdade. Ai, meu Deus do céu, bom demais. Falando de Jesus, uma história de amor está no ar pelo Radiosnet, pelo site. Gratidão a todos vocês que estão conosco. Cantora Juliana Ramos. Nós ouvimos aí uma voz de uma criança linda, abençoada. Fale o nome dos seus filhos. Sim, é o Anthony, que é o caçula, né? Tem 4 anos. A Ana tem 12 anos, Ana Beatriz. E tem o João Vitor, tem 22 anos. Para tudo, gente.
Parou. Você tem É verdade. um menino de 22 aninhos? Tenho. Eu tive Menina. bem novinha, com 17 anos. Olha, você assim, você tem idade assim para ser minha filha, menina. Sério. Que bênção, né? Glória a Deus, é Jesus na vida. A gente olha para ela, menina de 18 anos, né? Que bênção. 15, 17. Tem gente que Maravilha. fala mesmo, eu falo, meu Deus. Aí eu falo, amém. Que bom, né, minha irmã? A gente fica muito feliz que até aqui o Senhor te ajudou você, seu esposo, sua família, tem cuidado de você. Você é essa menina linda, feliz, alegre, não é isso, minha irmã? Que tem levado a palavra de Deus. Que Deus continue te sustentando, cantora Juliana Ramos. Olha, não pare, continue, porque você sabe que o dono da obra é o Senhor Jesus. Amém? E ele é Amém, contigo. glória a Deus. E um dia a gente vai se encontrar lá, né, minha irmã? Ei, meu Deus, naquele lindo coral. É verdade. Ai, Estamos aqui na terra também, né? mas se a gente não se encontrar. Agora já imaginou, menino, nos nossos vestidos? Ai, meu Deus do céu. Sério. Verdade. Aleluia. É bom demais falar do Senhor Jesus, porque ele não faz acepção de ninguém. Não é isso? Ele não pede nada em troca. E sabe, amada, a música História de Amor, que é o nome do nosso programa, quando o Senhor Jesus me deu, o Senhor tocou no meu coração, né? Isso tocou no meu coração. Tipo assim, minha irmã, olha, chegando lá, cantora Juliana, você vai sentar do lado dele, minha irmã, e não vai ter ninguém que fale assim, ô Juliana, siga aí, não pode, não pode. Não, ele vai falar, vem, Juliana, senta aqui do meu lado, minha filha. Ai, meu Deus, porque aqui, não é, minha irmã? Porque aqui na terra, a gente não pode sentar perto de certas pessoas, nós somos impedidos, não é? Mas vai chegar um dia, exatamente, porque olha para as nossas vestes, não é isso? Condições, Exatamente. Mas lá, do lado do Rei dos Reis, não vai ter isso. A gente vai sentar pertinho dele. Ai, meu Deus do céu. E ficar com ele em nome de Jesus para todo sempre. Amada, olha, o microfone está aberto, tá? Fale aquilo que você ainda não falou, mas que você sente no coração e que você não pode deixar essa oportunidade se fechar. Tá bom? Você falou o nome do seu esposo para nós? Não falei o nome dele. O nome dele é complicado, mas o nome dele é Carlilé. Carlilé. É com K? É com C. Com C. Carlilé. Esse nome vem de origem... É estrangeiro, eu não sei de onde que é. Eu falei pra minha sogra, falei, com os outros ela agiu normal, com o dele ela colocou diferente. Era porque hoje estaria participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Olha, e eu nunca ouvi falar, mas olha que interessante. Manda um abraço para ele, tá? Gratidão por tudo, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. E os seus filhos, toda a sua família, a sua sogra, não é isso? Também um abraço. A minha sogra tá em Goiânia. Que bênção. Deus continua abençoando você. Bem, amada, eu falo demais, né, gente? Meu Deus do céu. Que tá bom demais. Deixa a gente falar, né? Pra gente ser feliz, né, minha irmã? A gente tá sendo feliz aqui. Glória a Deus. Bem, cantora Juliana Ramos, o microfone está aberto. Fica à vontade para você falar suas considerações. Fica à vontade. Tá bom, primeiramente eu quero agradecer aqui a Deus por essa oportunidade, porque que se não fosse a mão dele, se não fosse ele, aqui eu não estaria, né, não chegaria até aqui. E eu não sei se as pessoas aqui têm um sonho, às vezes não conseguem chegar no objetivo, tem até a vontade, o desejo, mas não conseguiu chegar. Correr atrás daquilo que sonha, porque Deus fala assim, Deus falou para mim, então eu falo aqui também, volte a sonhar. Aquilo que o inimigo tentou parar na sua vida, te paralisar de alguma maneira, aquilo que ele colocou, teus sonhos, que você acha que não vai conquistar, não vai conseguir,
Deus, ele vai realizar os seus sonhos. Ele é um Deus que ele age aquilo que a gente nem imagina. Eu não imaginava que a minha voz sairia em tantos lugares, iria para tantos lugares. Eu não imaginava isso, mas eu vi que quando Deus fala, as promessas dele se cumprem. Então, se cumpriram muito mais do que aquilo que eu nem imaginava. Então, eu quero falar para você que tem um sonho, volte a sonhar, volte a fazer a obra de Deus, volte a amar. Se você já ama, faça melhor, faça o teu melhor. Eu tenho isso para mim, eu falo até para o meu filho, quando você for trabalhar num lugar, pode ser de limpeza, pode ser de obra, pode ser de qualquer coisa que você for trabalhar, faça o teu melhor. E sempre olha para a pessoa que está do teu lado, porque às vezes ela também está precisando de uma palavra ou de um abraço seu. Eu trabalhei num lugar e para mim aquilo ali serviu para minha vida inteira. A minha chefe não olhava nem para mim, para o meu rosto. Ela mal falava comigo. E eu sempre falava com ela, ela não falava, ela não respondia. E eu levava chá para ela todos os dias. Eu já sabia o sabor do chá dela. Eu, quando escutava o barulho do carro dela, eu já fazia o chá dela e colocava lá. Não era puxando o saco, porque às vezes as pessoas podem pensar, é puxando o saco. Não era. Era porque eu sempre falava que eu queria fazer o meu melhor onde eu estivesse. Se era limpando o chão, se era servindo, se era fazendo qualquer coisa. E nesse tempo eu servia o chá dela. E eu sabia o sabor. E através daquilo dali, eu comecei a chamar atenção. Comecei a colocar bilhete, comecei a falar para ela bom dia, boa tarde. Ela não respondia, demorava a responder e às vezes nem respondia. Quando foi um dia, ela me chamou por Ju, aí eu achei até estranho e fui lá. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: Ju, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero que você escolha um computador, porque eu vou te presentear com um computador. Eu falei, eu até assustei. Um computador, minha chefe me dando um computador. Ela falou assim, eu tenho visto o seu trabalho, eu tenho visto o que você tem feito. E você, mesmo assim, sem ninguém falar nada, você vai lá e faz. Você responde. Então eu fiquei tão feliz por aquilo, porque Deus tinha falado que se agradava do meu jeito. Então eu tentei fazer o meu melhor para quem estava na minha frente. Não era porque era minha chefe, mas em todos os lugares que eu vou, eu tento fazer o meu melhor. Então, independente do que falam de você, independente do que fazem por você, seja o seu melhor, seja a sua melhor versão. Faça aquilo que Deus tocar no teu coração. E essa é a palavra que eu deixo. Amém, glória a Deus. Olha, menina, eu queria bater palmas aqui, sabe, pelas suas palavras, que são verídicas, não é isso, minha irmã? Glória a Deus. São Amém. conselhos que nós, que está biblicamente falando, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando alguém bater no nosso rosto, não é isso, nós devemos dar-lhe a outra face. Não que nós vamos fazer isso literalmente, mas não é isso? Mas fisicamente, não é isso? A gente não pode também deixar, não. Mas o Senhor Jesus quis dizer assim, para a gente sermos humildes, não é isso, minha irmã? E mostrar amor para essa pessoa. E você mostrou amor o tempo todo. E aí o coração dela foi tocado. Pode ter certeza que ela mudou, viu, minha irmã? Ela mudou. Não, as pessoas falavam que tinha acontecido, que aquela mulher mudou falando bom dia com todo mundo, ela passou a falar bom dia. Então, tipo assim, eu vi que, não sei se foi através da minha vida, mas eu vi que eu fiz algo diferente. Eu orava por ela, eu ia na mesa dela, intercedia por ela. Eu falava... Ah, minha irmã, é claro que foi. Sua vida ali abençoou o lugar, minha irmã, e transformou a vida da mulher. Coisa linda. Eu falava assim, eu não quero ficar trabalhando nesse lugar com esse ambiente pesado assim. Então eu começava a interceder lá, e eu intercedia, até que me tiraram do lugar. Eu me botaram em outro lugar. E ela foi atrás de mim e me deu esse computador. E através disso, no final do ano, teve um sorteio e eles falaram, quero dar um presente para ela. Fui presenteada também. Então, tipo assim, eu vi o agir de Deus naquele lugar na minha vida. E foi o melhor trabalho. Se eu pudesse falar o nome aqui, eu falaria tudo. Olha, tá foi o vendo? melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida, porque eu esperei o tempo de Deus na minha vida. E talvez eu saí de lá sem ser a
ordem de Deus, desobedeci talvez, porque minha filha foi para UTI, e aí a gente se preocupa muito com o que está passando no momento. Não espere em Deus, que às vezes se eu tivesse esperado, eu estava com o meu trabalho até hoje. Mas Deus sabe de todas as Deus coisas, sabe né? todas essas coisas, minha irmã. O tempo seu foi aquele, não é isso, Foi aquele, né? E aquelas pessoas maravilhosas. Deus colocou pessoas assim maravilhosas. Eu trabalhei numa produtora. Nem imaginei que eu ia passar por uma produtora e ia. Olha, eu falando aqui. Mas Que maravilha! Amém. Que maravilha, minha irmã. Olha, coisa de Deus. Que Deus continue abençoando. Porque é assim, minha irmã, onde um servo de Deus, uma serva de Deus, colocar a planta do pé, não é isso? Dos pés, o lugar é abençoado em nome de Jesus. Porque nossas mãos são abençoadas. Onde que a gente tocar é abençoado. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Bem, amada, olha, vamos orar, tá bom? Agradecer ao nosso Deus por esse encontro maravilhoso. Agradecer ao Senhor pela sua vida, por esse belo ministério de louvor, pela sua família, pela vida dos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada a todos vocês que ainda vão acompanhar esse bate-papo, tá? Gratidão, gratidão. E oremos por todos aqueles que se encontram enfermos, que haja cura, porque o nome do Senhor Jesus é cura, ô glória, tá bom, minha querida? Que haja cura nessa noite em todo o Brasil, em todas as nações, por todo o planeta Terra, não é isso? Em todas as áreas, que haja cura em nome de Jesus, amém. Fica à vontade, amada. Amém. Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, por esse momento na tua presença, por essa rádio, Senhor, ter aberto as portas para mim, Senhor. Eu quero agradecer por a vida da irmã Cida, Senhor, da cantora Cida. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, pela família da tua filha, por essas pessoas, essa equipe que com certeza ela tem uma equipe que ajuda ela, Senhor. Então, eu quero te pedir, Pai, por cada um, que essa rádio, Senhor, venha ser reconhecida, Senhor. Senhor, não por o nome ser glorificado, mas por teu nome ser glorificado através da vida deles, meu Pai. Eu te peço, Senhor, bênçãos especiais, meu Pai, que pessoas, meu Pai, possam correr, Senhor, para abençoar esse lugar, essa rádio, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, coloca pessoas que tenham amor à tua obra, Senhor, para ajudar a tua filha, porque esse é o ministério dela, essa é o ministério da tua filha, meu Pai, abençoa vidas, cantores. O Senhor tem visto o trabalho esforçado dela, o Senhor tem visto, meu Pai, aquilo que ela tem feito para ti, Senhor, que é o melhor para ti, Pai. Então eu te peço, Senhor, uma bênção especial, Senhor, naquele lugar, nessa cidade de Minas Gerais, meu Pai. Senhor, eu te peço por todo o Brasil, Pai, que o Senhor venha alcançar essas vidas, meu Pai, essa nação, Pai, nossa brasileira, meu Deus, que está doente, Senhor, e precisando de cura. Sabemos, meu Pai, que pessoas, meu Pai, estão, Senhor, sem conseguir se levantar, sem conseguir sair de casa, sem conseguir trabalhar, porque precisam de cura, cura física, cura emocionais. O inimigo tem tentado calar essas vozes, essas pessoas não têm conseguido se levantar, mas o nome do Senhor Jesus Cristo deu uma ordem, Senhor, hoje no mundo espiritual, que toda potestade caia por terra, toda ação maligna que tem agido, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, para que o teu nome não venha a ser glorificado, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que essas vidas venham ser alcançadas, Senhor, através dos nossos louvores, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, através das nossas orações, meu Pai, através da nossa intercessão, meu Pai, através desta rádio Mãos Unidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, Senhor, bênção, meu Pai, em nome de Jesus, sobre essas pessoas que precisam, meu Pai, que o Senhor possa alcançar os corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço e agradeço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino, poder, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Ô, minha flor, abençoada cantora Juliana, que prazer
ter recebido você aqui, viu, nessa noite. Gratidão, viu, minha amada? Que Deus continue te abençoando e que você continue sendo essa menina de Jesus, abençoada, amém? Glória a Deus. E receba um abraço aí bem apertado. Amém, recebo, e você também, minha flor. Olha, Amém. mas agora, menina, eu vou ouvir uma cantora aqui, tá? Uma cantora abençoada. Essa menina, ela canta bonito, eu quero te apresentar. O nome dela é Juliana Ramos, e ela canta um louvor cover, Teu Nome é Cura, viu? Glória a Deus. E que haja cura sempre, sempre dentro do teu lar, para todos sempre, amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Ô, Glória! Então, vamos lá Glória a ouvir Deus. Juliana Ramos. É pra mim cantar? Você quer cantar um pedacinho? Ah, então, vamos ouvir só um pedacinho Não, aqui. não, se você quiser soltar, você pode soltar. Sim, mas, não, sim, nós vamos fazer isso, mas canta aqui um pedacinho. É porque eu tô sem o playback, mas eu vou cantar só sem nada, Sim, tá? a capela, vai. Tá bom. Ih, meu Deus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, Glória a Deus. vem incendiar. Glória a Deus! Teu nome é cura. Ai, meu Deus do céu. Ô, Jesus, obrigada, meu Pai. Que Deus continue te abençoando, ungindo essa voz maravilhosa que Ele te deu, nosso Deus. Amém, minha querida? Amém. Obrigado, viu, cantora? Eu que agradeço, de coração. Deus te abençoe. Então, Amém. vamos ouvir essa menina abençoada. E muito obrigada a todos vocês. E até amanhã com a nossa programação. Pela manhã, tá bom? Nosso louvorzão e com a participação aí do Gustavo Ribeiro. Bate-papo. Canta bonita aí, Juliana Ramos. E até um próximo encontro, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.